Os números das pesquisas eleitorais, o desempenho de candidatos e alianças e a polarização em marcha na disputa pelo governo de Minas e na corrida presidencial. Quem analisa os dois cenários é o cientista político e professor da UNA, Paulo Diniz. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Paulo, os dois institutos que mostraram números de Minas mais recentes são Datatempo e Ibope. Eles mostraram que a Anastasia tem uma vantagem de 12 ou 11 pontos, não é, sobre Pimentel, a depender da pesquisa. Datatempo 12, Ibope 11. Se esses números se confirmarem, a Anastasia pode levar no primeiro turno? Como é que você está enxergando essa corrida aqui em Minas? Sim, o que apareceu nessa pesquisa, principalmente do Datatempo, é que ia depender do número de votos válidos, né? Se esse número for um pouco mais baixo, a Anastasia já ganha no primeiro turno. Então ele começa a entrar nessa margem, né? Mais baixo, você está dizendo aqueles que não sabem, não respondem, que estão constando como nulos? Não, baixos em relação à média tradicional de comparecimento. Sim. Se eles forem... E a média está em torno de quanto? Está em torno de 30 e poucos %. Então, se o comparecimento tiver, né, da média para baixo, né, se tiver um pouco menos eleitores participando dessa votação em outubro, é possível já com as intenções de hoje a Anastasia já leve em primeiro turno, já seja eleita em primeiro turno. O que indica isso, na sua opinião? Por que o eleitorado está indo nesse caminho? Olha, me parece o seguinte, uma conjuntura muito feliz para ele, né, do ponto de vista eleitoral, porque ficou muito clara a comparação entre o governo anterior e o atual. Isso, não entrando na discussão de crise, quando começou a crise, de quem é a culpa, de quem é a culpa da crise, que isso, né, eles estão levando isso nos debates, mas para um eleitor que não se aprofunda nessas discussões, que é a maioria dos eleitores, ele vê claramente uma época de crescimento e de abundância e uma época de escassez muito clara, e bastante vinculados ao governo de Anastasia e de Pimentel. Então, acho que essa imagem, né, antes de qualquer aprofundamento aí nos contextos, né, isso está ajudando muito a Anastasia, isso não tem dúvida. Que é atribuída à questão da gestão do Pimentel. Agora, se esse é, por um lado, um problema para o Pimentel, o que a campanha, inclusive do próprio Pimentel, tentou fazer foi chamar a atenção para o fato de Anastasia ser afiliado político de Aécio Neves. Isso não colou? Não Ou colou. Ele conseguiu se descolar disso? Como é que foi? Não, eu acho que isso é irrelevante, porque na situação específica de Minas, ficou bastante claro que a população tem outras preocupações do que a articulação política de bastidores. Eu acredito que um nome qualquer que consiga trazer uma perspectiva de futuro, propostas razoáveis de melhoria para o futuro, ia ser aceita pelas propostas. Eu acho que nós estamos numa situação de crise extrema, no qual esse tipo de dado não é tão importante para as pessoas assim. Isso está bastante claro, né, para os servidores, para os municípios, está todo mundo numa situação além do extremo de carência. Então, isso é irrelevante, me pareceu que é irrelevante. Existe a possibilidade, na possibilidade de um segundo turno, você disse que isso vai depender muito né, do comparecimento às urnas, né, para que se termine no primeiro turno com a vantagem do Anastasia. Se isso não ocorrer e passar para o segundo turno, existe alguma possibilidade de se reverter? Há sempre aquela máxima de que se zera tudo e começa uma outra disputa. Isso valeria para o cenário em Minas? Olha, eu acho muito pouco provável. É claro que eleição, né, a gente não crava resultado antes nunca, mas eu acho muito pouco provável porque uma vitória de um candidato depende de alguns fatores, de alguns blocos ali de fatores que, enfim, caso falte um, você imagina que o outro vai suprir essa falta, enfim, apoio dos municípios, apoio nas regiões, apoio dos servidores, ou percepção pela população de um bom mandato. Você tem uma série de fatores ali que talvez um consiga suprir o outro, mas até agora eu não vejo nenhum fator favorável ao governador Pimentel. Acho que a única notícia boa que ele teve até agora foi a desistência de Márcio Lacerda,
há coisa de poucas semanas atrás. Acho que foi a única boa notícia que ele teve na campanha dele. Fora isso, foi só fator negativo e grupos aí de interesse se declarando contrários. Ele só teve notícias ruins até agora. Agora, por que o candidato Adalclever Lopes, na sua opinião, que é o candidato do MDB, que veio a substituir Márcio Lacerda, né, na disputa, por que a candidatura dele não emplacou até agora? Quer dizer, a gente não vê o movimento daquilo que ele apregoa como ele se coloca na condição de terceira via. Mas, de fato, a candidatura não evoluiu. Qual que é a sua avaliação disso? Olha, eu acho que o Adalclever ele sofre de um mal que afetou todos os candidatos, né? Acho que até os candidatos ao Senado e até os candidatos federais também, ao governo federal, acho que todos foram afetados por isso, mas ele foi afetado num grau muito mais agudo, que foi o tempo de colocar a sua candidatura, né? Esse ano nós fomos demorando muito a ver as candidaturas se conformando, os grupos se formando, as coligações demoraram demais para sair. E no caso dele, mais ainda, né? Porque chegou a decolar a candidatura de Lacerda, a campanha já estava andando e há pouco tempo atrás essa candidatura foi derrubada e ele assumiu há poucas semanas. Então, o fator tempo eu acho que foi crucial contra ele. Mesmo tendo um partido com uma capilaridade muito grande, é o maior partido no estado. Sim, né? Mas eu acredito o seguinte, esse ponto a favor do MDB, que é ter essa capilaridade enorme, se não me engano, não tem dados muito atuais, mas acredito que ainda deva continuar isso. Eu acho que é o único partido que tem diretórios em todos os municípios de Minas, uma estrutura fantástica. Mas você não ativa essa estrutura de uma hora para outra. Né? Isso geralmente é um trabalho que se faz 1 ano e meio, 2 anos antes da eleição. O candidato tem que mobilizar internamente. Ele tem que contactar todo mundo, ele tem que estar presente, ele tem que olhar olho no olho, saber a situação de cada município, de cada região, para ir mobilizando essa base toda. Então isso é um potencial, essa estrutura do MDB. Não quer dizer que isso vai funcionar à medida que você liga o interruptor. Então o fator tempo aí foi crucial contra a candidatura de Adalclever. E a disputa para o Senado em Minas, que tem aí a ex-presidente Dilma Rousseff na liderança, né, e uma disputa bastante intensa numa segunda vaga. E como é que você está enxergando essas as possibilidades, chances dos candidatos? Pois é, vamos ver para as próximas semanas se realmente essa disputa pelo segundo lugar ela acontece. Que a gente vê Rodrigo Pacheco e Diniz Pinheiro crescendo, mas eles ainda estão um pouco longe do Carlos Viana, né? Até hoje você ainda tem mais ou menos claro ali Dilma e Viana mais ou menos descolados e Rodrigo Pacheco e Diniz Pinheiro decolando, mas bem devagar. São outros dois que sofreram muito pela questão tempo, porque colocaram a candidatura a governador e tentaram compor em torno disso, acabaram saindo para o Senado, perderam muito pela questão tempo. Então vamos ver em que medida eles conseguem mobilizar suas bases e realmente criar uma disputa pelo segundo lugar. Eu, pessoalmente, acho que não, porque, inclusive, um disputa com o outro. Você não tem só uma disputa pelo segundo, mas você tem, na verdade, uma disputa pelo terceiro para ver quem consegue chegar ao segundo. Então, é provável que um canibalize o outro ali na terceira posição e não consiga chegar. Acho que se tivesse um nome se despontando sozinho no terceiro lugar, talvez ele tivesse fôlego para disputar o segundo. Mas como você tem dois ali numa posição muito próxima, é mais provável que eles se ataquem aí mutuamente para ver se eles conseguem chegar ao segundo. Mas isso é uma visão de momento, né? E a possibilidade assim muito clara de que a Dilma deve se eleger mesmo nessa primeira vaga, não é? Ela tem uma situação muito confortável desde o início. Sim. O que você acha disso, levando-se em conta que ela foi destituída do cargo, foi bastante satanizada, não é, todo aquele processo de impeachment, e chega para a disputa ao Senado, que é uma disputa majoritária, que exige uma quantidade, exige milhões de votos. Né? Eu acredito que Dilma ganhou também por essa questão, esse mesmo fenômeno que ajuda a Anastasia, ajuda a Dilma também, agora meio que com o sinal trocado. Porque ela era culpada por tudo que acontecia no Brasil até 2015, né?
crise econômica e tal, então se acreditava que trocando ela isso tudo desapareceria, e não desapareceu. Então, automaticamente, ela ganhou, né, o desgaste de Temer virou uma redenção de Dilma automaticamente. As pessoas percebem que não era tanto assim culpa dela, então talvez um sentimento para desfazer esse mal-entendido ou reabilitar Dilma. É a justiça do eleitor? Sim, eu acho que isso é claro, e acho que tem também aquele eleitorado petista tradicional, né, que vai ter isso como ponto de honra reabilitar Dilma. Então, em Minas você tem também, assim como no resto do Brasil, você tem um percentual de eleitores aí que são fiéis ao PT, de 20% a 30%, a depender do cargo, da época, né? De 20% a 30%, o PT pode contar com isso em situações normais. E é justamente o grupo que sempre se colocou perto de Dilma para refazer essa injustiça, né, na visão deles. Então, mas ela não está conseguindo puxar Pimentel. Não está conseguindo, o que é um daqueles fatores que eu te coloco, que eu coloquei antes, né, mas uma das péssimas notícias que Pimentel foi tendo ao longo de sua campanha, né? Da última semana para cá, da última leva de pesquisas para cá, Pimentel até cresceu um tanto, né? Mas até então você tinha Pimentel bem longe de Dilma, ele ainda está um pouco longe de Dilma, o que significa que você tem um percentual de petistas considerável e que preferem não ver um petista no governo do Estado. Você vê, quando eu falo que a situação de Pimentel é bem negativa, é nesse sentido. Você tem um percentual ali de 5%, 6%, 7%, talvez um pouco mais, que preferem ver um tucano no governo do Estado do que um petista, dada a avaliação que é feita dele. Agora, isso só vai ficar mais claro mesmo quando você tiver um número menor aí de indecisos. Sim, né? Sim. Nós temos ainda um bom tempo para a campanha, né? Essa questão, esse fator tempo, foi uma campanha que começou tarde, então nós só vamos ter um padrão ali de estabilização bem perto da votação, que é diferente do normal. A expectativa normal é que Pimentel receba pelo menos o apoio dos petistas tradicionais, que ele se aproxime ali da faixa de Dilma. Então, essa história de derrota no primeiro turno para ele não é necessariamente favas contadas, depende mais de quanto a Anastasia ainda consegue crescer por conta própria do que de uma fraqueza de Pimentel. A expectativa é que ele consiga se estabelecer naquele patamar ali, próximo dos 30% onde Dilma está. E o cenário nacional, a disputa, a corrida presidencial, você acha que ela impacta de alguma forma na disputa em Minas? Olha, eu acho que isso não está muito claro, não. Acho que isso não está muito claro, até não. Porque a disputa nacional ainda não está eu acho que definida. Não tem uma identificação ainda muito clara dessas forças. Não que eles não tentem, né? Pimentel, por exemplo, tenta muito associar a imagem de Lula, Haddad, tudo. Mas eu acho que a situação de Minas está prevalecendo assim, para o eleitor. Então, eu não acho... Quando você vai falar de Bolsonaro, então você não tem nenhum candidato aqui que levante a bandeira dele e tente acompanhar essa popularidade dele. Então, eu acho que não está tendo essa identificação. Foi o meu palpite há mais de um ano atrás. Essa eu vou jogar para minha conta, viu? Foi o meu palpite há mais de um ano atrás de que a gente não ia acompanhar o cenário federal assim. A gente tem uma história um pouco diferente. Falando, então, da disputa nacional, como é que é a sua avaliação desse momento na disputa nacional que nós vimos aí, a pesquisa mais recente do cenário da disputa presidencial, é o Ibope, que saiu nessa terça-feira e que aponta Bolsonaro com 28% das intenções de voto e Haddad com 19%. Haddad Bolsonaro com um crescimento pequeno dentro da margem de erro, mas com crescimento, e Haddad com um crescimento forte, não é? Que é o que está a pesquisa mostrando. O que isso está sinalizando? Não é? A estratégia de Lula, todo o crescimento nós assistimos uma estratégia sendo desenhada. Ela deu certo? Já pode-se dizer que deu certo? Ainda não. A estratégia de Lula é extremamente arriscada, né? De uns 2, 3 anos para cá, ele está sempre dobrando a aposta enfim, torcendo para que dê certo, que se pague a aposta dele.
Mas vamos ver, a expectativa é que a Haddad chegue aos 30%, que é aquele eleitorado, aquele nível de partida dos candidatos do PT em escala nacional. Lula sempre começa um pouco a mais disso, pelo carisma pessoal dele, pelo histórico dele, mas o que se espera é que a Haddad chegue aos 30%, é o esperado. Além disso, chega aos 30% para ir para o segundo turno numa situação... Para ir para o segundo turno, né? Mas a incógnita é, além desses 30%, se ele consegue efetivamente começar a ganhar eleitores de centro, eleitores indecisos, ou seja, algo além daquele eleitorado tradicional do PT. Isso sempre foi o desafio dos candidatos do PT, e o PT nunca conseguiu isso facilmente, ele sempre ganhou em segundo turno. Então, como foi um desafio para todos eles, inclusive para as eleições que o Lula disputou, também vai ser um desafio para Haddad. Talvez o fator tempo o prejudique, porque a campanha dele efetivamente começou só na semana passada. Esse crescimento dele rápido, acho que mais do que uma comemoração tem que ser motivo de alívio para a coordenação de campanha, quer dizer que ele realmente está sendo visto como alguém do PT, mas até ele chegar aos 30% vai ser um aperto ali para eles. Agora, em linhas gerais, eu acho que é uma campanha nacional que ela está seguindo dinâmicas diferentes. Não sei se os planejadores aí perceberam, mas é uma regra totalmente diferente das anteriores. A gente vem antecipando, né, a cada 4 anos, essa eleição vai ser diferente, e não foram. Elas todas seguiram PT, PSDB, uma coisa meio polarização repetitiva. Clássica. E jogando as mesmas armas, as mesmas propagandas e tal. Finalmente chegou essa eleição diferente que todo mundo esperava. Não sei se os planejadores estão a par disso. Agora, quando você diz que ainda não é concreto, né, e não é possível dizer que essa estratégia lulista deu certo, por outro lado, nós temos o Bolsonaro, que seria o outro lado do jogo, né, dessa polarização, que é o que tudo indica, porque nós temos outros candidatos que vinham, né, o Ciro Gomes, que deu uma estacionada, que tem uma boa pontuação, mas que estacionou. Temos Marina Silva, que caiu muito, Geraldo Alckmin, que em algumas pesquisas continua no mesmo lugar, em outras chegou a cair também. Enfim, então parece se consolidar, né? As pesquisas parecem indicar que está se consolidando realmente essa polarização Bolsonaro-Haddad. Se por um lado Haddad não está garantido, como você está apontando, Bolsonaro também vem crescendo sempre, mas também não disparou. Essa eleição pode acabar, como estão projetando, na sua opinião, num primeiro turno, na reta de chegada, por causa de voto útil? Quer dizer, esses candidatos que acabaram não decolando, né? Então, na última hora, as pessoas vão e despejam o voto de um lado e de outro. Olha, eu acho que é possível, mas ainda assim, né, essa é uma tendência que parece estar mais ou menos definida, mas ainda assim a gente tem que ter atenção para algumas coisas que correm por fora do normal, né? Quando a gente fala de polarização, pela primeira vez a gente tem uma polarização entre alguém que bate e alguém que também bate, porque o PT sempre foi muito duro nas polarizações com o PSDB, sempre fez propagandas pesadas e tal. O PSDB nunca soube responder à altura, dar uma resposta cifradas, umas coisas muito, muito sutis. Ele nunca soube falar na mesma língua e sempre foi penalizado por isso. E Bolsonaro tem um perfil de bater também, né? Ele escuta uma, ele responde duas. Então, não vai ser uma polarização tão parecida com as anteriores. Isso, eu pessoalmente, eu não arrisco um palpite a partir de que Haddad e Bolsonaro se descolam dos demais, que é o que a gente já tem configurado, né? Qual vai ser a tendência, se os dois disparam juntos, se eles trocam de posição? Acho que qualquer coisa é possível dessa semana em diante, que está ficando claro que os dois vão, por essas últimas semanas de campanha, os dois vão polarizar a campanha. É uma polarização diferente, pode sair qualquer coisa. Agora, o fato de serem candidatos, apesar dos polos, apesar da descrição dos polos, né, serem candidatos bastante diferentes entre si, Haddad e Bolsonaro. Eles têm perfis muito diferentes, né, em relação a isso, ao tom mais agressivo e tal. Haddad não tem esse tom
isso pode fazer diferença, influenciar, ou o eleitor não vai perceber isso? Olha, eu vejo o seguinte, pode não ser necessariamente o tom do candidato, mas pode ser o tom da propaganda institucional, né? Que sempre foi a opção do PT comparar o período do PSDB com o período do PT. Isso agora é uma arma que eles não têm. Né? Isso está perdido. Em questão de costumes, né, que foi muito o tom nos últimos 2 anos, questões polêmicas de aborto, a adoção por casais homoafetivos, essa coisa de costumes, Bolsonaro polarizou e ele acaba levando uma boa parte da população do Brasil que é conservadora. A população do Brasil é majoritariamente religiosa e conservadora. Então, ele, quando puxa a discussão para costumes, ele leva vantagem. Não é algo assim, né, bonito de ser dito em público, não é nada politicamente correto, mas as pesquisas mostram o posicionamento do brasileiro em questões de costumes é extremamente conservador ao longo dos anos e isso não tem mudado. Então, se a gente tem uma polarização, por exemplo, agora e um discurso mais agressivo em torno de costumes e não em torno de gestões, é um território completamente diferente, né, que os candidatos, as equipes vão ter que pisar agora. Não sei se eles estão conscientes disso. Nos últimos 2 anos ou 1 ano e meio, o PT chamou, a esquerda em geral, mas o PT principalmente, chamou a discussão para a questão de costumes e Bolsonaro foi feliz para essa discussão. Né? Não sei se ele tinha consciência de que ele ia se candidatar ou de onde ia se levar essa discussão, mas ele ia feliz para essa discussão, porque, do ponto de vista popular, isso privilegia. Né? E o PT acreditando que a maioria da população era mais progressista nesse sentido, o que não é. Né? Então, você vê que são referenciais bem diferentes esse ano. Nós sabemos que tem aí uma tensão crescente no cenário eleitoral. Isso é próprio da cena eleitoral, mas é também num ano muito, nós sabemos, né, depois de uma crise política, durante uma crise, nós estamos vivendo ainda esse processo de crise política no país, que há anos está se perpetuando. Bolsonaro fala em fraude, não é, que é que ajuda a tensionar esse clima, e há uma incerteza muito grande também das pessoas que estão envolvidas e acompanhando o jogo eleitoral, do quanto esse resultado, seja ele qual for, mas o fato de o país escolher um novo presidente, ir às urnas de novo, possa apaziguar o país, não é? E trazer uma normalidade. Na sua opinião, qual que é a perspectiva que nós podemos ter para 2019? Nenhum apaziguamento. Porque, com nenhum deles. Com nenhum deles. É fato que esses 2 polos aí estão tão extremados e o fato de você ter colocado as coisas em torno de costumes, né, mexe com cada indivíduo, mexe com cada pessoa, né? Você está criticando o meu jeito de viver, o meu jeito de organizar a minha vida e não necessariamente, né, a forma como uma gestão beneficiou, melhorou a vida das pessoas. Isso aí, você pode chegar num consenso depois de um tempo. Você pode ver que o candidato que você não votou também fez um bom governo. Olha, então tá bom. Né? Depois de um ano de governo, você pode apaziguar nesse sentido e aceitar o resultado. Mas quando lida com costumes e cada indivíduo, o que cada pessoa isso não muda, né? É um problema. E essa questão dos resultados e da questão das fraudes, eu acho que o Bolsonaro, às vezes, ele tem aquele comportamento de metralhadora giratória, né? Ele fala as coisas de uma forma um pouco, na minha impressão, um pouco descontrolada. Eu acho que essa fala, por exemplo, o prejudica grandemente, né? Porque se ele lidera uma campanha, se ele está pedindo votos, né? Como que ele vai dizer que o processo não é digno de crédito se é um processo que está colocando ele em primeiro lugar? Dias Toffoli, inclusive, lembrou que ele foi eleito por 7 mandatos no sistema de urna eletrônica. Sim, então assim, né, ele vai desanimar o eleitor, principalmente o eleitor insatisfeito com o eleitor dele, de ir lá e votar. Paulo, muitíssimo obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Eu conversei com o Paulo Diniz, que é cientista político e professor da UNA. Ele fez aqui uma análise de conjuntura para nós, nesse momento da disputa eleitoral, que tudo caminha
para uma polarização tanto aqui na disputa para o governo do Estado, quanto na disputa pela presidência da República. E essa entrevista é parte da nossa cobertura das eleições de 2018. É a TV Assembleia nas eleições, com todas as vozes. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.